Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu vou dizer para você o que vai acontecer. Eu vou ler um texto, vou ler alguns versículos, porque na verdade eu vou começar a fazer o convite. Então eu vou ler 2 versículos só para poder embasar o convite que eu vou fazer. Então eu quero que você veja o que diz a Bíblia em Atos 13, verso 1. Está escrito: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quantos dizem amém? Amém. Podem sentar-se. Dá uma olhadinha para o seu vizinho, pergunte para ele: por onde você andou antes de você chegar aqui? Uma das coisas mais interessantes que existe na igreja é a sua composição heterogênea. Então tem gente do norte, tem gente do sul, tem gente do centro-oeste. Quem é do sul aí? Trouxeram chimarrão? Quem é do norte? Quem é do norte? Lá de riba, lá de riba. Eita! Tem algum paraense aí? Paraense? Ei, coisa boa. Muito bom. E nordestino? Tem nordestino? Olha, eu estou tão surpreso. A quantidade de nordestino em São Paulo, que coisa surpreendente. Então essa composição heterogênea da igreja, ela é maravilhosa. E a gente está falando aqui de um aspecto dessa heterogeneia, que é o geográfico, de onde a gente vem. Mas não é só isso. Existem outras tantas coisas que diferenciam as pessoas. Criação, tem gente que foi criado por pai e mãe numa família convencional, digamos assim. Outros foram criados por mães solteiras, outros foram criados pela avó, e tudo isso impacta na educação. Uns são filho único. Quem é filho único aqui? Olha, outros tiveram. Quem é aqui um homem que tem pelo menos umas 3 irmãs, e você é de homem? Eita, eu não sei se é uma mistura de Deus me livre com quem me dera, né? Deve ter tido umas coisas boas, deve ter tido umas coisas horríveis. E as meninas? Tem alguma menina, alguma irmã aqui que foi criada com uns 3, 4 irmãos homens? Meu Senhor, olha a cara de pânico dessa moça aqui. Então essas coisas são maravilhosas, né? Essas coisas dizem respeito a de onde nós viemos. Porque na verdade nós não caímos aqui de paraquedas, né? Nós viemos de um contexto, de uma história. E nós lemos 2 versículos aqui, que eles falam uma coisa tão tremenda sobre a história pregressa de 2 pessoas que faziam parte de uma das mais relevantes e poderosas igrejas do primeiro século, a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém, ela deveria ter chegado num determinado nível que acabou nem chegando. A igreja de Antioquia ascendeu e tomou uma proporção, uma dimensão no primeiro século de uma igreja viva e poderosa e muito relevante. Então nós estamos falando de uma grande igreja. Diga comigo, uma grande igreja. Horrível, vai de novo, uma grande igreja. Diga, uma igreja poderosa.
uma igreja grande, uma igreja poderosa, que tinha na sua composição só mestres, doutores e profetas. Tá bom para você? Tá bom para você? Mestres e profetas. Diga comigo, mestres e profetas. Então esta igreja que assumiu esse papel, esta notoriedade dentre as comunidades do primeiro século, era uma igreja que tinha em sua composição gente desse quilate ministerial: profetas e doutores. Então essa igreja, ela tinha uma instrução muito ativa e muito poderosa. Ela era uma igreja que tinha uma instrução muito elevada, porque ela tinha doutores. Então isso diz respeito ao quilate acadêmico dessa igreja. Então essa igreja ouvia coisas muito tremendas, muito fortes, muito maravilhosas. E essa igreja também tinha profetas, o que significa que essa igreja era alimentada, era nutrida por palavras proféticas. Então quando havia algum tipo de desajuste, esse desajuste não se mantinha. Por que não se mantinha? Porque tinha profetas. Quando essa igreja eventualmente se enveredava por algum caminho que não era o que Deus queria para ela, logo ela voltava para o caminho correto, porque tinha nela, como é que é, gente? Tinha nela o quê? Profeta. Aí a Bíblia fez assim, olha, deu um presente para nós. Porque quando eu vejo profetas, quando eu vejo doutores, são duas palavras que uma diz respeito a um quilate acadêmico tão elevado, um quilate de sabedoria tão elevado, e o outro diz respeito a um quilate de espiritualidade tão elevado, que a minha tendência é minguar no meio disso aqui e achar que... Aí a Bíblia nos deu uma informação, a saber, ou seja, entre estes profetas e doutores, falou alguns nomes: Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu. Agora, os dois nos interessam, os dois últimos nos interessam particularmente. Manaém, como é o nome dele? Será franco, você já tinha ouvido falar desse cabra antes na sua vida? Se alguém te falasse um personagem bíblico com a letra M, você, Manaém. Não é? Não. Olha a informação bíblica sobre ele. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Saulo, você sabe quem é? Conhece? Eita, glória a Deus, hein? A Bíblia está falando que no meio desses profetas e doutores, há duas pessoas que têm um lastro, uma história, que merecem a nossa atenção. A Bíblia fala que entre os profetas e doutores, ou ele era profeta ou era doutor, ou quiçá eram as duas coisas, há um homem chamado Manaém. Aí a Bíblia decide, por misericórdia de mim e de você, por nos amar muito, o Espírito Santo decide contar para nós um pouquinho sobre a vida desse profeta, desse doutor de uma das igrejas mais poderosas do primeiro século. Qual foi a vida dele? A vida dele foi criado aos pés de um santo homem de Deus? Não. A vida dele foi como a vida de Samuel, que estava lá na casa de Deus, criado por um sacerdote, ouviu a voz de Deus chamando ele no quarto? Não, também não. A vida dele foi como um dos filhos de Davi, criados pelo homem segundo o coração de Deus? Também não. Ele fora criado com, ou seja, na companhia de, ou por, Herodes, o tetrarca da Galileia. De repente, o berço de um profeta e doutor é apontado na Bíblia, e para minha surpresa, não é um berço de pastores, não é um berço de mulheres do círculo de oração, me permita o termo assembleiano, que sou um, aleluia. Obrigado os dois assembleanos que vieram no culto. Amém.
Não é um berço pastoral, não é um berço sacerdotal, não é um berço, não é um berço de pessoas piedosas, de pessoas tementes a Deus. Ele fora criado com Herodes, o tetrarca. Nós estamos falando sobre ser criado com uma pessoa, ou por uma pessoa de índole terrível. Estamos falando sobre um homem que foi criado no coração do Império Romano. Um homem que foi criado no coração do sistema romano. Estamos falando de um improvável. Eu estou falando de quem, gente? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: você nem notou, mas você sentou do lado de um improvável na noite desse dia. Manaém era um improvável, porque enquanto tinha gente sendo criada por crentes, ele estava sendo criado por um homem ímpio e sanguinário. Manaém era um improvável, porque enquanto tinha gente indo para a escola dominical domingo de manhã, Manaém era criado, versado e culturado por Roma. E toda a sua liturgia, todo o seu cerimonial, todos os seus deuses, todas as suas práticas, toda a imundície moral, todo o declínio ético que havia num império marcado por homossexualidade, promiscuidade, e do coração desse império, de lá de dentro da fornalha, de lá do meio da máquina do mundo, Deus levanta um homem e diz: tu vai ser membro da igreja de Antioquia, vai ser profeta e vai ser doutor. Eu precisava que alguém tivesse coragem para levantar as mãos da noite desse dia. Pastor, eu fui criado entre os professores da escola dominical, glória a Deus. Pastor, eu fui criado entre os pastores lá da minha família, graças a Deus. Mas se alguém aqui também saiu do coração de Roma, do meio da máquina do mundo, e hoje está dando frutos da casa de Deus, levante a mão e faça um barulho esta noite. Diga comigo: profeta e doutores. Quem educou você, Manaém? Roma. Frequentou boas escolas? As melhores. Tirou notas boas? Sempre. Teve bons professores? Só os tops. Tinha educação de qualidade? A melhor. Pois tudo isso Roma emprestou para a minha igreja. Porque Herodes pagou a melhor escola para você, mas você não será um doutor de Roma, você será um doutor do reino. Vou tentar de novo. Herodes pagou para você, Manaém, a melhor escola de Roma, mas você não será um doutor de Roma, você será um doutor da igreja de Antioquia. Eu quero dar um glória a Deus, porque teve gente que pensou que pagou faculdade para você servir a Roma, mas vai descobrir que pagou para você faculdade para você servir a Deus. Eu quero dar um glória a Deus, porque alguém cuidou de você, protegeu você, deu um abrigo para você, deu teto para você, e sem saber só estava preservando você, para você viver para Deus a partir de um determinado tempo da tua vida. Então levante a tua mão mais um pouquinho, porque esta Roma só cuidou de você até você conhecer a igreja de Antioquia. Aleluia! Não foi o que o Egito fez por Moisés sem saber? Você acha que em algum momento Faraó desconfiava que estava pagando a educação para um príncipe do Egito que se tornaria libertador do povo de Israel de dentro do Egito? Você acha que se em algum momento
Faraó soubesse, o avô de consideração, avô, irmão, vovô de Moisés. Se você acha que se ele soubesse em algum momento que Moisés seria aquele através do qual o Senhor lançaria 10 pragas sobre o Egito, se você acha que Moisés, que se o Faraó soubesse que através do menino que ele criou como neto, 40 anos depois, ele voltaria de Midian com palavras de Deus na boca para tirar os trabalhadores escravos que faziam as pirâmides e matar a mão de obra barata e escrava do Egito, você acha que Faraó pagaria educação e trataria Moisés como tratou? É claro que não. Tem gente que, se soubesse que você ia usar o que aprendeu para Deus, nunca nem teria pagado escola para você. Mas Deus usou quem quis, do jeito que quis, pelo tempo que quis, para preparar você para esse tempo agora. No coração do sistema, de dentro do palácio do tetrarca da Galileia, um soldado de Deus estava sendo levantado. Eu não sei o quão longe da realidade de uma vida de fé você está enxergando alguém. Talvez você pense, pastor, ele está muito entranhado, mais entranhado que o Manaém estava. Pastor, fulano não vem. Por que não vem? Porque ele tá muito conectado, ele está dentro do sistema, ele mergulhou no troço, ele não sai. Mais do que Manaém, criado pelo tetrarca da Galileia, criado por Herodes, um dos homens mais poderosos que representavam César no maior império do mundo. Você acha mesmo que alguém desceu tão fundo num sistema como Manaém desceu? Você acha mesmo que a pessoa que você conhece e duvida esteve tão emaranhada e tão conectada a um sistema corrupto como Manaém esteve? Mas um dia Jesus de Nazaré chamou o nome dele. Eu preciso que uma mãe que está orando por um filho levante a mão agora. Eu preciso que uma mulher que está orando por um marido levante a mão agora. Eu preciso de um filho que está orando por um pai, levante a mão agora. Eu preciso que um amigo que está orando por um amigo levante a mão agora, porque eu vim profetizar. Tem um lugar, espiritualmente tem uma cadeira vazia do teu lado, aqui na igreja de Antioquia, e assim te diz o Senhor. Ele pode estar agarrado no sistema, pode estar enrolado no vício, pode estar preso na lama. Quando eu gritar o nome dele, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem pra cá também. Deus deixou Manaém ser criado dentro de um sistema, educado por um sistema. Roma custeou uma educação que serviria para o reino de Deus. Não, eu vou repetir isso aqui. Roma custeou uma educação de um homem que ia ser doutor para Deus. E no final da lista dos profetas e doutores da igreja de Antioquia, Saulo. Quem? Se Manaém foi criado pelo sistema romano, se Manaém foi educado por Roma, Saulo foi educado pelos fariseus. A facção, o partido mais rígido, mais tradicional, mais austero da religião judaica. Enquanto dentro do templo de Herodes
crescia um doutor, que seria doutor para Deus, nas barbas do Sinédrio, cresceria o apóstolo dos gentios. Pega a mão de alguém que está do teu lado agora, diga assim para ele: hoje, muito fraco hoje, profeticamente, aqui é a igreja de Antioquia, berço de profetas, lugar de doutores, e Deus vai começar a chamar os criados por Roma para virem ser doutores aqui, os criados pelo Sinédrio para virem ser profetas aqui, porque do mesmo jeito que o império educou um doutor para Deus, a religiosidade fria criou um Saulo que seria profeta de cultos vivos e racionais. Eu não sei você, mas eu sei que a estas alturas tem gente debruçada na letra fria, morrendo em ambientes de religiosidade, de dogmáticas exacerbadas, onde a graça de Deus está coibida e a lei está abundante. Mas eu profetizo que o mesmo Deus que tirou aquele homem de lá do meio do império e também tirou Saulo da cegueira da religião, vai tirar, vai tirar, vai tirar. Saulo, o apóstolo Paulo dizia: não venha falar comigo disso não, que isso aí eu entendo. Venha falar comigo de sisteminha, que de sisteminha eu entendo. Judeu, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus, pela lei fui educado, membro da tribo de Levi. Não venha falar dessa conversa porque eu entendo. Eu sei do poço de religiosidade que meu Jesus me tirou. Eu sei, dizia Paulo, de onde ele me arrancou. Aquilo que eu pensava está defendendo. A bandeira que eu erguia na minha cegueira, pensando estar hasteando a bandeira certa, até que ele me mostrou que Jeová Nissi, o Senhor que é a bandeira, tem nome: Jesus de Nazaré. Pastor, de onde o senhor está profetizando que Deus vai chamar alguém? Da defesa das bandeiras erradas. Pastor, de onde o senhor está profetizando que vai chegar gente aqui para Antioquia? Vai chegar gente vinda direto da defesa árdua das bandeiras erradas. Gente que está caminhando por visão de homens, vai conhecer a visão de Jesus de Nazaré. Pessoas que estão sendo manipuladas, massacradas. Pessoas que estão dentro de ambientes tóxicos espiritualmente. Gente que está servindo, achando que está servindo a Deus, talvez até desejando servir a Deus, mas através do pastorado doente e doentio de homens que não têm compromisso com o Senhor. Fariseus de fariseus vão encontrar Jesus no caminho para Damasco. Eu não sei o quão distante você pensa que está, mas talvez, só talvez, não esteja tão distante como Manaém estava, mergulhado no coração do sistema romano. Talvez não esteja tão distante como Saulo estava, mergulhado no coração do farisaísmo e da religiosidade. Mas ainda que você esteja tão longe quanto eles, ou até mais, a voz que os chamou está bastante presente e audível esta noite aqui também.
Porque o mesmo interesse que o Senhor tinha em dar à igreja do primeiro século profetas e doutores, Deus continua tendo, e Ele vai chamar, Ele já está chamando. Estão vindo às dezenas, às centenas e aos milhares. Eles estão vindo e virão em maior número ainda. Se você andou assustado com os números recentes que viu, se prepare para ver alguns zeros a mais. Se você andou assustado com o tipo de gente que andou se convertendo, se prepare, porque vai ter um tipo ainda pior de gente que vai se converter. Se você conhece alguém duro, pedrificado, comece a se preparar para vê-lo derretido no poder do Espírito. Levanta a mão mais alto que você puder. Como igreja, nós criamos um ambiente favorável, abrimos as portas, abrimos o coração. Que venham os Manaéns, que venham os Saulos, que venham os do Império Romano, que venham os fariseus. A igreja está aqui para abraçá-los, recebê-los. Nós vamos fazer história. Nós somos a geração do arrebatamento. Alguém está comigo? Dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do seu lugar. As pessoas mais indiferentes não continuarão sendo indiferentes por muito tempo mais. Essa palavra foi para alguém, você deveria ter dado glória a Deus, dá outra chance. As pessoas mais indiferentes não permanecerão indiferentes por muito tempo mais. As pessoas mais agarradas, mais amarradas nos sistemas mundanos e farisaicos não permanecerão nesses lugares por muito tempo mais. Estou profetizando que as cauterizações de mente serão vencidas pelo poder da palavra de Deus. Efatá para os ouvidos bloqueados e obstruídos. Oh, a profecia de Isaías cumpriu-se no Filho de Deus, e ela é viva e real. Jesus disse ao ler o livro do profeta Isaías: hoje cumpre-se essa palavra, qual? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para decretar abertura de prisão aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cadeias vão ser arrebentadas, gente vai sair da lama do pecado para os pastos verdejantes. Eu estou profetizando: tu e a tua casa servirão ao Senhor. Estenda as mãos o mais alto que você puder. Traz na tua boca agora o nome de alguém improvável. Traz na tua boca agora o nome de um Saulo que está agarrado num sistema religioso. Traz na tua boca agora o nome de um Manaém que está agarrado num sistema romano. Traz o nome dos improváveis na tua boca agora, porque eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus. Oh, a única chave que eu tenho na minha mochila é da porta da minha casa para eu abrir amanhã. Mas Jesus de Nazaré declara abertura de prisão aos presos. A minha assinatura não pode libertar ninguém da prisão, mas Jesus dá os alvarás no mundo espiritual de soltura. Eu declaro em nome de Jesus, e quem crê vai dizendo amém. Eu declaro em nome de Jesus que aquele improvável da tua casa servirá a Deus em Antioquia como doutor e profeta. Eu declaro que aquele seu colega de trabalho cético, debochado,
inchado vai se quebrantar na presença do Espírito Santo e vai conhecer o Evangelho de poder. Eu declaro que não por muitas noites mais, minha irmã, tu dobrarás o joelho sozinha na beira da cama, porque está chegando a hora que tu dobrarás o joelho e ele dobrará o joelho do teu lado, porque Deus vai salvar o teu marido, Deus vai salvar a tua esposa. Não por muitas madrugadas mais tu ficarás acordada esperando o teu filho voltar para casa, com medo de voltar quebrado, ensanguentado, com medo do telefone tocar, avisando que mataram, que fizeram. Não. Daqui a algumas poucas noites tu saberás aonde ele está, a hora que ele saiu e a hora que ele vai voltar, e ele será companhia para você vir adorar a Deus aqui. Aleluia! Senhor, todas essas palavras eu não as declaro fundamentado no meu nome. O que eu posso fazer é o que a tua palavra me mandou fazer. Abre a tua boca. Eu só abri a minha boca, que quem encheu a minha boca foi o Senhor com a tua palavra. Então faze cumprir estas tuas palavras. Chama os profetas, chama os doutores, chama-os lá do coração do império, chama eles de lá de dentro do coração do sinédrio, lá da meiuca da religiosidade, do epicentro do farisaísmo. Chama eles de lá de dentro e põe aqui em Antioquia para ser profeta, para ser doutor, para servir o reino e servir ao rei, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Daí de onde você está, o Senhor está te chamando agora. Daí mesmo, desta distância que você está, para uma vida de fé real, de serviço, de devoção reais, de obediência. Daí de onde você está, do coração de Roma, do coração do farisaísmo, daí de onde você está, da vida que você veio, da vida que você leva, daí de onde você está, do meio dos seus traumas mais profundos, das suas dores mais latentes, daí de onde você está, desse lugar de alguém que foi recentemente ferido, magoado, que ouviu coisas terríveis que colocaram sua moral lá embaixo. Daí de onde você está, de uma vida comprometida, compromissada com pessoas, circunstâncias e sistemas que estão te levando para a morte e para o inferno. Daí de onde você está, o Deus que chamou Manaém, o Deus que chamou Saulo, está hoje aqui chamando você também. Note a beleza de ter sido preservado por Deus até hoje, mesmo tendo passado a vida onde você passou. Você não sobreviveu por seu mérito, você sobreviveu porque Deus pôs a mão em você e preservou você até a chegada desse dia. Eu disse desse dia. Você pode me chamar de fatalista, pode dizer que eu estou apelando, pode falar o que você quiser, mas eu vou dizer o que Deus está me mandando. Eu preservei você para este dia. Pastor, significa o que eu estou pensando? Significa o que você está pensando. Que a partir de hoje, caso você ignore isso, você está sob sua própria conta e risco. Porque Deus preservou você do coração dos sistemas que você viveu para esse dia, para você ouvir essa palavra.
Quem frequenta o culto ouça sabe que o que está acontecendo aqui não é normal. Normalmente eu prego uma primeira mensagem, Camila prega uma segunda e faz um apelo. Eu não faço apelo, não prego a segunda mensagem. Isso aqui é atípico. Por quê? Pergunte para Deus. Mas eu acho que a resposta está clara. Era para ser essa palavra, nesse curto tempo, sobre esse assunto, para você. Então, em vez de você ficar achando uma forma racional de pensar que tudo isso foi um conjunto de coincidências, aceite o amor de Deus. Porque o tempo que você está gastando tentando achar uma resposta para que tudo isso nesse culto tivesse acontecido hoje, você já deveria ter parado de inventar uma razão e aceitado o amor. Mas eu te entendo, está difícil de você aceitar o amor de Deus. É mais fácil você pensar que isso tudo foi um conjunto de acidentes e incidentes. Faz isso não. Aceita o amor de Deus. Para de resistir ao amor de Deus por achar que você não é digno dele. Jesus está chamando você de onde você está. E eu não quero e nem preciso demorar nenhum minuto a mais. Se a voz do Senhor encontrou os teus ouvidos e o teu coração, aí é onde você está. E se você reconhece que quem está te chamando não pode ser ignorado, não pode ser ignorado, não pode ser. Se você reconhece que quem está te chamando não pode ser ignorado, que esta oportunidade de salvação, de conciliação ou reconciliação com Deus não pode ser ignorada, então você vai sair de onde você está aí agora e vai vir aqui no altar fazer uma aliança com Jesus Cristo. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Jesus na minha vida. Hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu sou essa pessoa que vou sair desse lugar e vou valorizar o fato de Deus ter me preservado até esse dia. A primeira pessoa já está aqui, a segunda está chegando, a terceira também, a quarta está por aqui, a quinta está ali, a sexta está ali, a sétima está ali, a oitava está chegando. Não foi por acaso, não foi por acaso que aconteceu o que aconteceu. Não foi por acaso que você passou por onde passou, viu o que viu, viveu o que viveu. Todas essas coisas forjaram você para esse dia. Todas essas coisas prepararam você para esse tempo. Então saia do seu lugar agora e venha receber o seu lugar na igreja. Venha deixar de ser quem você foi e passar a ser quem Deus quer que você seja. Mude a sua vida a partir de hoje. Tome uma decisão honesta, sincera, real. Para de alimentar desculpas, para de lamber ferida. Pastor, eu me distanciei da igreja depois de eu ter um lugar na igreja em Antioquia. Quem sabe depois de ter sido um doutor, um profeta na igreja. Eu deixei a igreja por... Não, segura, não vamos conversar sobre a razão agora, não dá tempo. E não precisa. Você vai ter tempo hábil para poder falar sobre sua história, sobre o que aconteceu. Hoje aqui não é noite de discussão, é noite de decisão. Então se você se afastou da igreja, não pastor, peraí que eu tenho que explicar que teve um motivo, depois você explica. Hoje é decisão, volta para Jesus agora. A não ser que você queira conversar comigo para me convencer que Deus errou com você. Se você tem consciência que não foi Deus que errou com você, mas qualquer outra coisa que tenha acontecido pode esperar para ser dita depois. Agora Jesus está te chamando para reconciliação. Sai do seu lugar agora e venha no altar. Se você está afastado de Jesus e da igreja, venha no altar agora. Eu quero orar por você. Há pouco tempo, dessa igreja, de outra igreja, dessa cidade, outra cidade, desse país, de outro país, não importa. Isso é sobre Jesus. É sobre quem? Não é sobre a Batista, não é sobre a Assembleia de Deus, não é sobre Lagoinha, é sobre Jesus. Não é sobre cidade, não é sobre o Rio, não é sobre São Paulo, não é sobre o Brasil, é sobre Jesus. É para Ele que eu estou te chamando para voltar. E eu vou orar em 30 segundos. É o tempo que você tem para chegar no altar. É o tempo que você tem. Ó,
vê se essa canção aqui que o Espírito entregou para o Alpha Music, vê se você entende que você não tem